o sangue de Jesus. Para a igreja que crê lavado pelo sangue de Jesus, há de dizer amém. Tem povo de Deus aqui. Tem povo de Deus aqui. Diga iada. Diga iada. Graças a Deus. A Bíblia Sagrada, ela vai nos relatar sobre a liberdade absoluta da graça. Aleluia. Todos nós sabemos que quem escreveu o livro de Romanos foi Paulo. Mas a Bíblia diz que enquanto Paulo escrevia a carta de Roma, ele estava preso dentro da cela. Aleluia. Para ser julgado. A Bíblia vai dizer, por causa de Paulo, na sua época, ele matar muitos cristãos, muitos homens da parte de Deus que louvavam a Deus. A Bíblia vai dizer da seguinte maneira, que então Paulo vai se converter. Mas Paulo não se converte por livre e espontânea vontade. Todos nós sabemos o que aconteceu. A Bíblia vai dizer assim no Atos dos Apóstolos, quando Paulo saía assim para a cidade de Damasco, atrás de um homem chamado Pedro. A Bíblia diz que quando ele vai caminhando, segundo a Bíblia Sagrada, então começa a dizer de seguinte maneira, que Paulo, estando no cavalo, seguido de 2 homens, esses homens eram soldados assim de Jerusalém. A Bíblia começa a relatar de seguinte maneira, enquanto ele estava, segundo a sua lei, porque Paulo tinha pedido aos sacerdotes do templo para perseguir e matar todos os cristãos. A Bíblia diz que Paulo não se levanta do dia para a noite e começa a matar, começa a degolar a cabeça, começa a espancar mulheres, começa a bater crianças. A Bíblia diz de seguinte maneira, o que fez que Paulo fizesse isso era por causa assim da sua mãe que estava enferma. Então, quando a mãe de Paulo vai estar enferma, Pedro vai tocar na cabeça dela. Quando toca na cabeça dela, ele vai orar e vai dizer que assim seja livre no nome de Jesus. Então, quando Pedro fala estas palavras, a mulher vai cair nos seus braços. Então, Paulo, quando vê a sua mãe morta na mão de Pedro, então Paulo vai decidir naquele mesmo dia começar a caçar quem ousasse falar sobre Jesus. Aleluia. Então agora Paulo, entrando na cidade de Damasco, a Bíblia diz pela madrugada, assim na madrugada da noite, ele quando entra na cidade, chegando nos portões da cidade, a Bíblia diz que houve uma luz sobre o céu. Então a Bíblia Sagrada diz que quando a luz se abre, Paulo vai olhar para aquela luz, mas Paulo, quando olha para aquela luz, ele é cativada ou ele é aprisionada dentro da própria luz. Como assim, ministro? Ele, quando olha para a luz, ele não consegue olhar para a esquerda, ele não consegue olhar para baixo, ele não consegue olhar para a direita e não consegue olhar para trás. Por quê? Por causa da luz lhe cobriu. Aleluia! A luz havia lhe cobrido. Então a Bíblia vai começar a detalhar que Paulo agora vai perguntar o que está acontecendo. Por quê? Porque Paulo nunca viveu uma vida de sentir a glória de Deus, nunca viveu uma vida de estar perto de Deus, mas viveu uma vida lendo a palavra de Deus, mas distante dos próprios mandamentos. Aleluia! Amém. Exatamente como nos tempos atuais. Tem muita gente que anda com a Bíblia, senta com a Bíblia, dorme com a Bíblia, até conversa com a Bíblia, mas ela não tem comunhão assim com a escritura dentro da Bíblia. Escuta só, uma coisa é você ter Bíblia e outra coisa é você ler a Bíblia. Você pode ter o livro e você ler, mas não entender. Uma das coisas que eu tenho para te dizer, não é somente ler, mas também buscar o conhecimento do que você leu. Aleluia! Amém. Nós muito mais gostamos assim. Gostei de pegar a Bíblia, abri, li um versículo, fechei. Acabou. Jesus, quando prega no seu ministério, diz assim: lê as escrituras e entenda, examina. Aleluia. Examinar as escrituras. Sentar para entender as escrituras. Aleluia. Porque não basta ter Bíblia no sofá todos os domingos.
Não importa você pegar a Bíblia, seja na sua mala, seja no telefone, e você não vive. Aleluia. E você não vive. Paulo era exatamente desta maneira. Ele estava sentado num lugar onde tinha doutrinas, sentado num lugar onde tinha livros sobre santidade. Ele estava num lugar onde tinha livros de como se aproximar com Deus. Mas mesmo ele tendo isto, ele não se aproximava. Aleluia. Ele não se aproximava. Porque a Bíblia diz que Paulo estudava a Bíblia. Paulo, desde a sua criancice, ele estudava a Bíblia. Mas ele não preocupava em entender a Bíblia. Sabe, uma das coisas irônicas da vida que eu fui entender, pessoa que entende mais a Bíblia não anda comigo. Aleluia. Pessoa que muito mais entende sobre a Bíblia não anda comigo. Mas ministro, me explica por que não anda com a Bíblia. Uma das coisas importantes que devemos entender, a Bíblia nos mostra como se aproximar a Deus. A Bíblia nos mostra como fazer nós ir para com Deus. Aleluia. Mas nós mesmos escolhemos se vamos ou ficamos. Aleluia. É nós mesmos que escolhemos se vamos ou ficamos. Aleluia. Então, a Bíblia diz, depois daquilo, o Espírito do Senhor lhe marca. O tema desta manhã é marcado pelo Espírito. Olha para o seu irmão e diga assim, o tema desta manhã, diga, o tema desta manhã é marcado pelo Espírito. Diga, marcado pelo Espírito. Ministro, me explica, como assim marcado pelo Espírito? A Bíblia diz de seguinte maneira, que nós não fomos escolhidos segundo a nossa carne. Não fomos escolhidos segundo as nossas roupas. Não fomos escolhidos segundo como nós falamos, segundo como nós andamos, segundo como nós observamos, ou segundo como nós escutamos. Mas é segundo o nosso espírito, segundo a nossa alma. Escuta só. Quando dizemos que você foi escolhido ou marcado pela carne, é dizer que eu estou num serviço onde o serviço não envolve espírito. Como assim não envolve espírito? Primeiro, para eu construir uma casa, não precisa eu ir na Bíblia ler. Precisa eu estudar para saber. Aleluia. Estudar para saber como construir uma casa. E a casa não guarda a sua alma, guarda o seu corpo. A carne que nós hoje aqui temos, se nós fizermos essa alpendre, ou esta casa de adoração, não é para que a nossa alma esteja aqui. É para que a nossa carne esteja junta com o nosso espírito. Porque ninguém vai gostar de estar aqui. Estou na chuva. Glória a Deus. Está caindo chuva. Você vai ficar doente. Por quê? Porque a tua carne não é segundo o espírito. Porque a água que molha o seu corpo não molha o seu espírito. Aleluia. Mas a palavra de Deus, como no domingo passado eu havia dito, a palavra de Deus é como água que limpa, tira a sujeira no nosso interior. Aleluia. É por isso que a palavra que nos marca dentro de nós. Aleluia. A palavra nos marca no interior. E a nossa alma é levada para o Espírito. É por isso que Paulo diz assim, por mais que eu pregue, por mais que eu ande, vivo não mais eu, mas o Espírito vive em mim. Por quê? Porque se você está sujeito ao Espírito, as coisas da carne estão limitadas. Aleluia. Estás limitada por quê? Porque quando você começa agora a viver no Espírito, o Espírito, você quer beber, o Espírito diz não, não beba. Por quê? A marcação do Espírito dentro de ti. Aleluia. É por isso que João, assim no livro do Apocalipse, vai dizer que todos aqueles que têm o selo do Espírito serão salvos. Mas aquele que não tiver o selo não estará salvo.
Aleluia. Aquele que tem a marca do Espírito. Qual é a marca do Espírito? Viver na santidade. Cair e levantar, continuar na pregação. Cair e levantar, assim na oração. Você sabe uma das coisas importantes para você entender? Que você está marcado com o Espírito. É toda vez que quando você peca, não consegue permanecer no pecado. Algo dentro de ti te impulsa para sair. Por quê? Porque o Espírito está dizendo, a sua vida não é esta. E você mesmo para e diz, não, essa não é a minha vida. Algo dentro de mim não está bem. Aleluia. Você diz, algo dentro de quê? De mim não está. Aleluia. Entrando eu na liberdade absoluta da graça. Paulo estando preso, uma das coisas que me intriga a cabeça, um homem que está preso, nas mãos acorrentadas e dentro de uma cela, está a dizer sobre a graça, sobre a liberdade. Paulo está o quê? Algemado, preso, mas está a dizer sobre a liberdade da graça. Paulo